Por acaso, alguma vez você já se perguntou como que funciona aquele cano do submarino onde você consegue ver por debaixo e olhar o que está em cima? Bom, quando eu era criança, pelo menos eu achava aquilo muito da hora. Era algo muito estranho. Você via embaixo pelo visor, entre aspas, digamos assim, e conseguia ver em cima, em volta, tudo o que tinha lá. Bom, basicamente isso se chama periscópio. E o que é esse periscópio? Bom, basicamente o periscópio ele funciona por meio da reflexão, que é um fenômeno ondulatório onde a luz ela vai se iniciar sobre uma superfície e vai retornar ao meio de origem, alterando a sua direção e sentido. Mas ela vai continuar se mantendo da mesma forma e na mesma velocidade e frequência. Bom, falando um pouco sobre o periscópio. Basicamente, ele consiste em ter dois espelhos aonde eles refletem a luz em 45 graus para que outro espelho seja refletido e assim você consiga ver tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo. Bom, agora nós vamos passar adiante para que seja explicado um pouco melhor sobre o que é o periscópio e como ele funciona. O periscópio é um instrumento óptico que permite observar algo que está fora do seu campo de visão, tipo olhar por cima de um muro sem ter que subir o próprio muro. Ele funciona a partir de dois espelhos de 45 graus que refletem a luz. A luz entra pela extremidade de cima, reflete no primeiro espelho para baixo, que reflete no segundo espelho e vai direto para o olho, onde nós conseguimos ver a imagem do que está aqui na extremidade de cima. Desse jeito que funciona, por meio da reflexão, como a Zeca falou. Periscópio. Hoje eu vou falar um pouco sobre esse instrumento óptico muito importante na história que funciona como princípios básicos da reflexão de luz. O periscópio ele não foi criado por uma única pessoa específica. A ideia ela surgiu a partir de um estudo da óptica, principalmente das leis da reflexão, que já eram conhecidas desde a antiguidade com cientistas como Euclides e Heron de Alexandria. Porém, o periscópio moderno ele começou a ser desenvolvido no século XIX, quando os espelhos passaram a ser usados de forma mais precisa. O periscópio ele ganhou uma grande importância durante as guerras, especificamente na Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Eles eram usados por soldados e trincheiras, permitindo observar o inimigo sem colocar a cabeça para fora e correr o risco de ser atingido. Também se tornou essencial no submarino, possibilitando observar a superfície do mar mesmo estando em submerso. No início, o periscópio ele era bem simples, feito apenas com dois espelhos planos, colocados em um ângulo de 45 graus. Com o avanço da tecnologia, ele evoluiu e passou a usar lentes, prismas, sistemas de zoom e até mesmo câmeras digitais. Hoje, os periscópios modernos eles podem transmitir imagens de alta definição e até mesmo funcionar sem contato físico do olho humano. Além do uso militar, o periscópio ele é muito importante no ensino da física, pois ele ajuda a entender como a luz se propaga e se reflete. Ele mostra também de forma prática que a luz pode mudar de direção ao bater em um espelho plano. Assim, o periscópio ele é um ótimo exemplo como conceito simples da física e pode ter grandes aplicações na história, na ciência e na tecnologia. Agora eu vou falar algumas curiosidades sobre o periscópio. Bom, você sabia que o periscópio já foi muito utilizado em guerras? Sim, exatamente. O periscópio era utilizado em guerras. Basicamente, os soldados utilizavam ele para ver por cima das trincheiras sem sofrer ataques inimigos. Então, o soldado ficava ali na trincheira, abaixo, usava o dispositivo e tudo que os inimigos viam era apenas um cano ou algo que poderia ser facilmente camuflado dentro daquela guerra. Isso foi uma arma muito forte dentro da guerra, afinal, você conseguia observar toda a região sem que você fosse pego ou sofresse alguma emboscada por um inimigo.
Para começar a montagem, precisamos saber primeiro quais vão ser os materiais. Esses serão os materiais: dois espelhos pequenos para fazer a reflexão da luz e da imagem, uma caixa de papelão para fazer o molde, esse formato aqui, que dá para ver de um lado, você vê de um lado e a imagem sai pelo outro lado. Cola quente para colar as partes da caixa de papelão. Fita durex para colar os espelhos nas bordas e deixar o ângulo de 45 graus. Cartolina preta. A cartolina preta é opcional, é só para aparência externa e interna do periscópio. E é isso. Agora eu vou ensinar como você pode fazer um periscópio aí da sua casa e como foi feito o nosso periscópio. Bom, primeiramente você irá precisar de uma caixa de papelão, uma pistola de cola quente ou uma fita, dois espelhos pequenos e uma cartolina preta, que é opcional apenas para deixar o periscópio mais bonito. Para começar, nós devemos cortar o papelão em 4 partes em formato de retângulo. E logo após devemos cortar mais 8 partes do papelão, porém em formatos menores. Após terminarmos de cortar a caixa de papelão, nós iremos colá-lo até que se forme um formato de uma caixa. Bom, na quarta e última parte do lado da caixa que você vai fazer do periscópio, você deve colocá-lo um pouco acima, deixando um espaço embaixo e sobrando um pouco em cima. Basicamente tem que sobrar meio que um formato de um quadrado. Bom, agora você irá pegar as 8 partes do papelão que você cortou e irá cortar em cima para fazer meio que um cubo para que fique um pouco para frente, desse jeito aqui. Bom, após você ter feito todo o formato do periscópio, você irá pegar os dois espelhos que você tem e irá colá-lo embaixo e em cima. Ambos os espelhos devem estar exatamente a 45 graus para que seja realizada a visualização de forma mais fácil. Bom, após você colar o espelho, o seu periscópio já está funcional. Porém, ele não estará tão bonito. Então, o que eu recomendo é que você pegue uma cartolina preta ou da cor que você preferir e forre todo o periscópio. Pode forrar só a parte externa, quanto a externa e interna, vai do seu gosto. E após você fazer todo esse processo, o seu periscópio irá ficar desse jeito aqui. Bom, agora nós vamos testar o periscópio. Então vamos lá. Para você que é baixinho e não consegue enxergar por cima da janela, por exemplo, você pode usar o periscópio para ver por cima. E esse foi o nosso periscópio. Se você curtiu, tenta fazer também aí em casa. A ciência é diversão e também dá para aprender brincando. Valeu, Até o próximo vídeo. Nada. Se você também quiser, você pode utilizar o periscópio para ver por debaixo da mesa sem mostrar o seu rosto. Você vai conseguir ver aqui sem precisar subir e olhar por cima da mesa. Tá vendo?
Ó, então, Zama vai explicar basicamente o que acontece. A luz entra pelo buraco aqui, reflete pela primeira vez no espelho de 45 graus, vai para cima, reflete uma segunda vez no segundo espelho que está aqui em 45 graus e a luz sai por aqui. Por isso que quando eu coloco a luz aqui embaixo, ela reflete e dá para ver a luz, ó, aqui na mesa. Então é desse jeito que funciona o periscópio.